Olá, pessoal. Então, vamos ao feedback aqui da atividade inicial de avaliação diagnóstica. Essa avaliação, como eu disse, é para a gente ter uma ideia, né, do que vocês têm de conhecimento. O número de acertos não era fundamental nesse momento, e a partir de então, é para a gente começar uma discussão e vocês terem uma ideia de alguns tópicos principais que a gente vai desenvolver na disciplina. Então, a primeira questão é o que normalmente gera conflito, e pensando na possibilidade, né, do paciente efetivamente entrar com um processo contra o cirurgião dentista em relação aos tratamentos, né. Então, vocês colocaram, né, aqui a questão errada, que é a falta do uso do marketing nas redes sociais. É isso mesmo, né, a maioria respondeu de maneira adequada, porque obviamente que hoje, né, o mundo está muito rápido, muito digital, muito online, e se você for popular, né, nas redes digitais, isso pode ter um ganho, né, mas não é o essencial nesse sentido, tá. E mesmo o uso, né, das redes sociais, a gente tem que usar com muita parcimônia, com muito cuidado, e a gente vai ver os limites para isso, né, porque, isso pode, né, se caracterizar como uma infração ética em umas situações, dependendo, a gente vai ver isso em detalhe de como é colocado isso, mas também, né, a questão da falha de comunicação que possa haver, né, com o nosso paciente, né. Então, a comunicação tem que ser muito eficaz nesse sentido, né. O segundo quesito aqui, né, que vocês colocaram, né, a questão dos contratos na área odontológica. Bom, para início de conversa, então, é importante que vocês saibam que com todo relacionamento com o nosso paciente haverá um contrato, né, mesmo que seja de forma não expressa, o que a gente chama tácita. O simples fato do indivíduo, né, do paciente, entrar no seu consultório, sentar na cadeira e abrir a boca, isso já se estabelece um contrato, mesmo que ele não fale nada e nem assine nenhum papel, né. Esse é o contrato tácito. O contrato também pode ser de forma expressa, verbal, né, vocês acertam isso, verbalmente, e obviamente que no aspecto jurídico é melhor que se faça um contrato expresso por escrito, né. Normalmente aquela ficha clínica assinada e tal, né. O f A questão do uso de um contrato específico, né, e vocês aqui houve uma certa confusão, e que é natural, né, até por não terem tido ainda esses conteúdos, falando que a validade só será, né, se for um contrato pré-formatado. Não, não há necessidade. Na verdade, o contrato pré-formatado é aquele que você recebe pronto, né, normalmente, sei lá, quando você vai comprar algo, fazer um financiamento, alguma coisa, né, ele vem pronto simplesmente para você assinar, você não muda nada em relação a isso. O cirurgião dentista pode ter esse contrato pré-formatado? Pode, né, mas ele é um documento a mais no rol dos documentos que tem no prontuário odontológico. O prontuário odontológico pode ser constituído de uma ficha clínica, radiografias, né, modelos, eventualmente, né, possa ter até um contrato pré-formatado, mas não é uma obrigatoriedade, nem uma exigência, e a validade da relação, né, entre paciente e profissional, não é necessária, na verdade, que tenha esse contrato pré-formatado, tá certo? Hã, o ideal, e pensando aí, né, no aspecto de entendimento do paciente para evitar, eh, problemas, né, se quiser um documento a mais, é preferível o termo de consentimento, né, esclarecido, que é nada mais, nada menos, né, do que um contrato mesmo, não pré-formatado, mas otimizado para cada caso. A cada particularidade você especifica riscos, né, limitações daquele tratamento, e isso dá, né, maior respaldo, né, e o próprio entendimento do paciente, maior respaldo jurídico e entendimento em relação ao caso em si. Então, se for para incorporar um documento a mais
né, às vezes o termo de consentimento esclarecido é melhor, até mais efetivo do que um contrato pré-formatado, que tem as suas qualidades, principalmente na questão administrativa, né, na rotina do consultório. Quando você tem um consultório com uma grande rotatividade de pacientes, ali você pode determinar algumas coisas. Mas, no geral, o termo de consentimento ele é mais efetivo do que o contrato pré-formatado. Terceiro quesito, o vídeo, né, que mostra aí a possível atuação, na verdade, um exercício ilegal, né, por parte de protético, da odontologia, uma vez que protético não pode atender diretamente o paciente. Há uma restrição, nesse sentido. Então, a gente sabe que, às vezes, principalmente consultórios populares, né, às vezes o próprio protético, né, clínicas populares, às vezes faz a moldagem, né, ou mesmo consultórios aí já de, né, de elite, digamos assim, às vezes o protético muito capacitado, não, né, não tô, às vezes faz a escolha de cor, né, isso é um encaminhamento equivocado, que pode, né, a restrição nesse sentido é evitar, né, que se fomente, né, um certo exercício ilegal da odontologia. Porque o que impede, às vezes, depois do protético, montar, né, um consultório ou um atendimento sem essa supervisão do cirurgião dentista, né? Então, de maneira que vocês colocaram, até equivocada, que mesmo sob supervisão do cirurgião dentista, diferentemente dos outras profissões auxiliares, né, que tem essa especificidade, né, do técnico, de auxiliar de consultório, ou mesmo os outros profissionais nesse sentido, aqueles profissionais que vocês provavelmente já viram, né, na saúde coletiva, na CAPS, nas outras disciplinas, esses sim podem atuar diretamente atendendo o paciente sob supervisão. O protético não. O protético tem essa restrição, tá certo? Bom, essa aqui foi praticamente uma unanimidade, né, vocês entenderam o espírito da coisa. Então, o que é considerado uma tríade aí, né, do atendimento odontológico, é efetivamente o que é o básico, né, que é a qualificação técnica, o que vocês aprendem nas disciplinas clínicas, né. A comunicação eficaz aqui no sentido de o entendimento pessoal, aqui a gente não está falando da comunicação externa para o mundo, a publicidade, aqui seria, né, do relacionamento paciente-profissional no sentido de entender as suas expectativas, ter um termo de consentimento adequado e efetivamente diminuir a chance aí, de um processo, né, posterior do paciente por uma falha de comunicação nossa, né? Ou seja, do paciente ter uma expectativa, né, com um resultado irreal, né? Por exemplo, eu já fiz várias perícias onde a reclamação do paciente é que ele não foi informado de que havia limitações, né, e que havia problemas, às vezes, ali, limitações, às vezes, biológicas mesmo, né? Não estou dizendo que o cirurgião dentista, e muitas vezes o próprio cirurgião dentista pode ser condenado e processado não por uma falha técnica. Tecnicamente, o serviço está adequado, dentro dos parâmetros, mas a expectativa do paciente era outra, e isso não foi informado, tá certo? E a terceira questão aqui, que faz parte da tríade, é efetivamente a necessidade, né, de você ter um prontuário, um registro adequado, né, das suas condutas, dos seus procedimentos clínicos. A quinta questão, essa aqui é bem recorrente, né? Num primeiro momento, a gente não sabe muito essa distinção. Mas autônomo, que vocês colocaram de maneira, assim, de certa forma equivocada, é porque ainda há essa ideia, né, da atuação do cirurgião dentista exclusivamente como um profissional, né, de uma clínica privada. E efetivamente, se o cirurgião dentista tem o seu próprio consultório, ele sim é um profissional autônomo. Mas o que caracteriza efetivamente a atuação do cirurgião dentista é a característica de ser um profissional liberal, né? Ou seja, aquele que tem liberdade de convicção em relação às suas condutas, aos seus procedimentos. Ou seja,
Depois de formado, ninguém vai vir no seu consultório falar como você tem que fazer determinado procedimento. A partir do momento que você obtém essa qualificação técnica, né, o registro no conselho, você tem autonomia, né, para decidir e para propor tratamentos. Obviamente, a contrapartida disso, você assume responsabilidade por tudo aquilo que você fizer. Agora, o autônomo, a gente pode efetivamente, né, como cirurgião dentista, atuar como autônomo, mas não é uma característica exclusiva, né, da odontologia. Você tem um comércio, tem uma loja, você é um profissional autônomo, né, e para isso não precisa fazer odontologia ou qualquer faculdade. Também se caracteriza como profissional liberal, por exemplo, a gente pode pensar médicos, né, advogados mesmos, arquitetos, quer dizer, você tem a liberdade de propor tratamento na medicina, uma estratégia de defesa, o advogado, mas o advogado não garante que vai ganhar a causa, assim como o médico não garante que vai salvar a vida. Um arquiteto, né, faz um projeto, tem uma liberdade de, né, um engenheiro, de propor um tipo de construção, e a responsabilidade dele é que a casa não caia, né? Ele pode propor o que for, mas tem que a casa parar em pé. Então, são tipos de profissões liberais que podem atuar de forma autônoma ou ser empregado. Por exemplo, cirurgião dentista trabalhando no SUS, ou mesmo vinculado a uma, sei lá, contratado por uma empresa, por exemplo, um SESC, né? Ele vai ser empregado dessas empresas. Ele não será autônomo, mas continuará sempre sendo um profissional liberal. A Lei 5.081 também era razoável que vocês não soubessem, não foram apresentados a ela ainda, mas já está disponível esse roteiro para vocês, tá? Aqui, até pela questão que está em pauta na sociedade, né, a questão estética e o conflito que há aí de campo de atuação, isso a gente vai abordar também, mas a Lei 5.081 não é explícita, ela não aponta, né, categoricamente procedimentos estéticos aqui na área odontológica, isso não está descrito na lei. Tá? O que está especificamente como uma prerrogativa, e que não é pouca coisa, é a questão de justificativa para a falta do emprego, né, e, inclusive atestados, né, em geral. Então, isso é uma prerrogativa que está, essa sim, descrita na lei. Tá? O termo de consentimento, já falamos alguma coisa? Quer dizer, o que é incorreto aqui? Às vezes há uma sobreposição, alguns falam que termo de consentimento livre e esclarecido é na parte de pesquisa, o termo de consentimento esclarecido seria na área clínica, mas independente dessa celeuma aqui, às vezes na terminologia, de maneira geral, o termo de consentimento ele é obviamente, presente nas pesquisas com seres humanos e também pode, e como eu falei, e é até recomendado, né, essa otimização, né, do contrato, onde você explicita, né, nesse termo de consentimento detalhes daquele paciente, daquele tratamento. Né. O que é vedado para o cirurgião dentista? Né? Anúncio, né, para a lei mesmo, né, eu até troquei o termo aqui, porque é da década de 60, a lei fala em granjear, né? Às vezes vocês poderiam não saber exatamente o significado da palavra, mas é o sentido de ganhar, né, clientela. E aqui existe uma certa contradição, né? Porque você não pode usar desse artifício para ganhar, né, usar publicidade para ganhar paciente, mas o objetivo em si da propaganda, da publicidade, é divulgar seu serviço e, obviamente, ter maior fluxo de pacientes. Então, parece uma contradição na origem, né? Mas a ideia aqui, do ganhar, granjear, tem certa ideia aí de falsidade, né? de engodo, de mentira, que aí sim isso é vedado, né? Tanto que depois nós vamos ver, né, quando falarmos na aula específica de comunicação, a questão da propaganda enganosa ou abusiva. Isso, inclusive, já definido, né, no próprio Código de Defesa do Consumidor. Né? Então,
Fazer propaganda, a gente vai ver, é lícito, é ético, dentro de alguns parâmetros. Lógico, essa publicidade, o objetivo final dela é que a gente tenha um maior fluxo de pacientes. Então, o que aparece meio como contraditório aqui, na verdade não é, porque a ideia aqui é do engodo, né, do engano, de ser abusivo, né, de usar de um artifício às vezes até fraudulento, para induzir, às vezes, o paciente a um erro, alguma coisa nesse sentido. Essa também foi uma unanimidade, né? Acho que não tem problema a questão do recibo, né? Logicamente, é um risco aqui, ético, legal e tributário, não se deve fazer, e mesmo que você não dê o recibo propriamente dito, hoje, né, a partir do momento que você, por exemplo, você receba cartão de crédito, Pix, tudo isso é rastreado. Então, mesmo que você não dê o recibo, dependendo da forma como é feito o pagamento, a não ser que seja em dinheiro, em espécie, que cada vez a gente trabalha menos com dinheiro vivo, né? As outras formas de pagamento, mesmo sem você dar o recibo, é rastreável, e isso normalmente vai ser cobrado imposto de você. A última, então, a finalidade do prontuário, né? Obviamente, aqui na disciplina de deontologia, né, tem um aspecto jurídico forte, mas se a gente pensa a odontologia como um todo, o objetivo do prontuário não é primordialmente pensar na defesa, nas questões jurídicas. Isso é uma consequência. Se você fizer o que vocês aprendem, né, nas disciplinas clínicas de maneira correta, né, é o suficiente. E havendo a necessidade, numa eventualidade, né, de ser processado, você terá como se defender. Então, o objetivo principal do prontuário é te dar subsídios, elementos para um correto planejamento de um tratamento odontológico, né? O aspecto jurídico é uma consequência, mas você não pensa e não vê o paciente, né, como a princípio, né, um potencial agressor que vai te processar. Então, pensar no paciente, né, em se proteger efetivamente, né. Obviamente, se você faz um bom, como eu falei, né, e o objetivo principal, um adequado e com elementos suficientes para o diagnóstico, você terá elementos para uma eventual defesa. Então, aqui a resposta correta, o objetivo principal é o planejamento adequado, ter condições, né, e elementos para um planejamento. Qual que seria, então, a questão jurídica? Ele seria subsidiário, né? Uma finalidade consequente aí de um bom prontuário, mas não é a finalidade principal do prontuário, não é a defesa. É uma, é uma consequência, né, uma possibilidade que você tem aí na defesa. Tá bom? A gente volta a se falar, né, em outra oportunidade, e eh, lembre-se que a próxima atividade aí de vocês, né, com data marcada, é para o fim de abril, né? Atividade do vídeo do TED, em que vocês devem fazer uma análise ali e fazendo correlações com a prática odontológica. Até a próxima. Obrigado.